Olá, vamos à aula de introdução ao Excel. O Excel é um editor de planilhas eletrônicas. E o que é uma planilha? Uma planilha é uma folha de cálculos. Uma planilha é basicamente igual a uma tabela. Ela possui colunas e possui linhas. A diferença de uma planilha é que essas colunas e linhas estão identificadas. Então temos o cabeçalho aqui das colunas, A, B, C, D e assim por diante, e o número de linhas aqui à esquerda. E as células, elas vão ser identificadas. Então eu tenho aqui a célula C2, que está na coluna C, e na linha 2. Estou na célula D4, que está na coluna D, linha 4. Célula B5, coluna B, linha 5 e assim por diante. Isso é a base do Excel, você saber o nome de células, que dá para referenciá-las. Isso vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente. Assim que você abre o Excel, você tem aqui as plans embaixo e o seu controle aqui de visualização. A gente pode aumentar, diminuir, diminuir, aumentar, ou definir já um valor exato aí. Na parte superior a gente tem também aqui as guias. A cada guia que eu clico muda a minha faixa de opções. E aqui temos a barra de inicialização rápida, onde eu posso determinar alguns atalhos mais utilizados. E aqui é a caixa de nome, onde traz o nome da célula. E aqui é a barra de fórmula, onde traz o conteúdo daquela célula. Uma dica breve aí, toda vez que for digitar valores, se for reais, por exemplo, ou qualquer outro monetário, não precisa digitar os zeros depois da vírgula. Só digita o valor, depois quando você converte para a moeda desejada, ele vai acrescentar os zeros. Nessa aulinha vamos ter aí uns 4 exercícios. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para ter um acesso melhor às imagens desses exercícios, tem o link aí na descrição. Vamos lá para o primeiro. Vou aumentar aqui um pouco o zoom. Sempre que a gente for introduzir os dados do Excel, é só posicionar na célula desejada. Aqui na caixa de nome ele traz o nome da célula que você está. Então, o primeiro aqui está no A1. Vou lá e a minha coluna A, minha linha 1 estão destacadas, estão marcadas aí com laranja. E vou digitar. E navegar com as setas direcionais aí do teclado. Isso é mais rápido do que você ficar indo lá e clicar. Então já digitei o conteúdo do A1, o A2 e assim por diante. Para fazer o cubo, 9 elevado a 3, Alt grande e aperto o 3, que é o Alt GR aí que tem no teclado. 9 vezes 2. O 360 dividido por 3, se você colocar os dois pontos já direto, ele vai entender como horas. Então vamos iniciar com apóstrofo. 360 dividido por 3. Então primeiro eu digito, depois eu me preocupo com a estética. Para digitar a segunda parte aqui, que está na B2, digitamos em uma célula, é só clicar na B2, que você vai ver na sua barra de fórmula que não tem nada. O para calcular está tudo no A2, então eu cliquei no B2 e em uma célula. Você pode aumentar e diminuir o espaço das suas colunas pelo cabeçalho aqui, entre as colunas, ou dar 2 cliques que aí já vai se ajustar ao conteúdo. Mesma coisa é válido para as linhas. Se quiser aumentar ou diminuir as linhas ou ajustar o conteúdo, clique duplo também. Para fazer as fórmulas aí no Excel, a gente começa com o sinal de igual. 10 mais 10, e ele nos dá o resultado. E assim por diante. De potência é o acento circunflexo. De vezes é o asterisco. De divisão é o barra.
360/3. De concatenar, que não é muito utilizado, mas vale a pena a gente conhecer, é o e-comercial. Normalmente ele fica à esquerda assim que a gente insere o e-comercial, para mostrar que não é 1010 e sim 10 com 10. Não é um valor numérico, isso aí foi concatenado, então ele funciona como se fosse um exemplo de texto. Se você digitar qualquer texto, ele fica à esquerda, identificando que aquele valor não é para ser feito conta. Então, vou voltar ele para a direita. Podemos também somar o que está dentro de uma célula. É aí que vem a importância da referência. Então, vou colocar B3. Ele já mostra para mim qual célula eu estou pegando. Mas eu posso clicar na B4 também. Ao invés de ficar escrevendo, eu posso ir lá e clicar. Então, ele está somando o que está no B3 com o que está no B4. 20 mais 40. Eu poderia também digitar 20 mais 40. Qual que é a vantagem entre eu digitar aqui a soma e usar a referência? Quando eu utilizo referência, se tiver qualquer alteração nos valores na célula, colocar um 40 aqui e der um Enter, ele já vai atualizar. Então essa é uma das vantagens. Tem outras também que a gente vai ver mais para frente. Se for lá e digitar 100, olha lá, está tudo atualizado, ao contrário de pegar os valores, que eu teria que atualizar os valores manualmente. Fica muito trabalhoso. Bem, esse é o primeiro exercício. Faltou só mesclar aqui a célula, ó. A gente junta e mescla. Colocar uma cor aí de fundo. Normalmente a aparência a gente se preocupa por último, tá? Sempre os valores antes, cálculos se tiver, depois a gente se preocupa com a formatação. Se desejar praticar mais, clica no link da descrição e dê continuidade nos exercícios. Para quem vai dar continuidade, vou dar umas dicas aqui no exercício 2. Então a gente foi lá, digitou o controle semestral da família, mês, as receitas, e aqui vamos colocar as despesas. E assim por diante. Quando você for digitar os meses ou fazer algumas sequências, tem algumas listas que já são pré-definidas no Excel, então você pode usar um recurso bem legal que é o auto-preenchimento. Então fui lá, digitei janeiro. Como eu já coloquei o primeiro mês, é só vir aqui no auto-preenchimento, que é esse quadradinho aqui pretinho, ó, parei em cima, clico, seguro e puxo. E já vai dar continuidade nos meses para mim. Pronto, está feito. Para padronizar o tamanho de colunas, seleciona e ó, quando eu seleciono pelo cabeçalho, qualquer uma que eu ajustar, as outras vão seguir o mesmo tamanho. Então é bem útil também.